Senhor presidente, Ou 10. presidente Paulo Rocha, do grande estado do Pará, é com uma satisfação muito grande que eu venho aqui a essa tribuna, o senador. Logo depois da senadora Fátima Bezerra, que faz justas e merecidas cobranças ao governo, para completar essa obra que é uma promessa de mais de 30 anos, talvez até mais que isso, e que agora está caminhando para o seu final, e se Deus quiser, até o final desse ano, o desejo desses estados do Nordeste, desses grandes políticos do Nordeste que batalham pela sua região, será concretizado. Mas eu venho aqui, senhor presidente, com um misto de indignação e dever. Indignação pelo que tenho lido, visto e ouvido dos que fazem oposição ao presidente Michel Temer. Presidente que, diga-se de passagem, compôs a chapa Dilma Temer em 2014. Por isso, consequentemente, foi legitimamente eleito por estas mesmas pessoas que hoje lhe fazem oposição. A oposição é salutar quando é propositiva e construtiva, mas essa que está aí é uma oposição pela oposição, oposição cujo lema é: se há governo e eu não estou nele, sou contra. Oposição sem embasamento histórico, sem compromisso com a verdade. Eles dizem, entre outras barbaridades, que Michel Temer está militarizando o governo, porque, junto com o alto comando das Forças Armadas, preparam um golpe e querem implantar, mais uma vez, uma ditadura no Brasil. Aliás, a palavra golpe na boca deles agora serve para definir tudo que não venha das suas trincheiras. Seria hilário se não fosse séria a questão. É perigosa essa manifestação ideológica que acontecendo sobre grande parcela de uma militância que desconhece e até ignora a história política brasileira. O que Michel Temer tem feito é dar valor a quem tem. E os nossos militares de hoje, que atuam pela lei e a ordem, sem se afastar de um Estado democrático consolidado, pelo qual muitos lutaram no passado, e aqui eu me incluo, tentar impor o medo aos incautos, olhando pelo retrovisor da história, é um engodo ideológico. Eu disse no início do meu pronunciamento que subi aqui com um misto de indignação e dever. Já disse pelo que estou indignado, mas e o sentimento de dever? Qual dever? Qual é a minha obrigação? É de, como protagonista e testemunha do passado político deste país, resgatar a verdade, colocar os pingos nos is. Os fatos do passado devem nos servir como registro histórico e como motivação para a nossa evolução social e institucional. E desde o fim do regime militar, que durou 21 anos, evoluímos como nação, retomamos a democracia, evoluímos nós, os cidadãos civis, em ideias e ideais, e, evidentemente, evoluíram os cidadãos militares. O regime militar nos deixou cicatrizes, é verdade. Eu ainda carrego lembranças desagradáveis daquele tempo. O fechamento do Congresso para editar medidas casuísticas, como a criação do senador biônico eleito pelo voto indireto, a perseguição política contra as marchas a Brasília, promovidas pela Frente Municipalista Nacional, que lutava pelo fortalecimento dos municípios, pela anistia e pela convocação da Constituinte. Eu vi os tanques de guerra na esplanada dos ministérios e um general chicoteando os carros que levavam os apoiadores das nossas manifestações.
Tentaram de todas as formas nos impedir de ter acesso ao Memorial JK para ler um manifesto expondo nossas ideias pela liberdade e a restauração da democracia. Alguns aqui, como eu, viveram esses momentos sombrios, período obscuro da nação brasileira. Por isso, senhor presidente, colegas senadoras e senadores, passados mais de 30 anos da retomada da democracia, a classe militar ainda é demonizada e os militares carregam sobre si o estigma da irracionalidade e do autoritarismo. Eu era um jovem de 21 anos em 1964 e fui deputado federal nas décadas de 70 e 80. Tenho memória e vivência pessoal dessa época, o que me dá legitimidade para falar. Vivi e vi tudo aquilo, mas testemunhei também muitos militares esclarecidos e democratas se recusarem a apoiar o regime imposto à força. Pouco se fala da resistência dos quartéis, mas muitos resistiram ao lado dos civis. Cerca de 7 mil membros das Forças Armadas e bombeiros foram presos ou expulsos de suas corporações por oposição ao regime militar. Assim como estudantes, políticos, sindicalistas e intelectuais, esses militares, em grande maioria de baixa patente, tiveram um papel importante na resistência democrática. Os militares perseguidos não eram necessariamente da esquerda, mas eram nacionalistas que lutavam pela soberania nacional e pelos direitos humanos. Passados 33 anos, temos o dever de romper com a pecha e o estigma do mal impingido sobre a classe militar, porque hoje temos nas Forças Armadas homens e mulheres comprometidos com a manutenção da lei e da ordem e imbuídos de um espírito cívico de nação e de democracia. Todo militar hoje sabe que a democracia ainda é o melhor caminho para se atingir justiça social e desenvolvimento. E é por isso que neste governo, no governo legítimo do presidente Michel Temer, vemos militares ocupando espaços de decisão e sendo valorizados por suas ideias e atribuições. Merecem destaque o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general de Exército Sérgio Etchegoyen, o ministro da Defesa General de Exército Joaquim Luna, o comandante da Marinha, almirante de esquadra Eduardo Leal, o comandante do Exército General Eduardo Vilas Boas, o comandante da Aeronáutica Tenente Brigadeiro Nivaldo Rossato e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, almirante Ademir Sobrinho. O ministro Raul Jungmann, político de trajetória respeitável e bem visto, seja pela direita, seja pela esquerda, tem nos mostrado que o trabalho harmônico e sério entre civis e militares pode fazer muito pela segurança da população. Na cerimônia de sua posse, frente ao Ministério de Segurança, Jungmann afirmou que sua relação com os comandantes se tornou, entre aspas, uma respeitosa e afetuosa amizade, sempre presidida pelos valores da República, fecho aspas, e que, se queremos uma síntese de que são as Forças Armadas, miremos-nos no exemplo desses comandantes, nas suas qualidades, nos seus compromissos, na sua honestidade e na sua lealdade. E agora continuo eu, senhor presidente. Democracia pressupõe ordem, e ordem está implícita na força militar de qualquer país. Recentemente, o presidente Michel Temer, em entrevista a uma rádio, disse que os militares precisam participar mais da administração pública, no que lhe dou total apoio. Afinal, militares nunca pararam de estudar e investir na própria formação. São uma classe de profissionais altamente qualificada e tem muito a oferecer em bons serviços ao país. Recentemente, também,
o general da reserva Augusto Heleno, ex-comandante das forças na ONU, no Haiti. Mais um minutinho, senhor presidente, eu encerro. Foi muito aplaudido na Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro, ao enfatizar que hoje temos muitos embates contra muitos tipos de preconceitos e intolerância. Só não conseguimos nos rebelar contra o preconceito e o estereótipo negativo que a sociedade em geral faz dos militares. Mas, daqui dessa tribuna, senhor presidente, eu quero repetir alto e bom som. Vamos nos rebelar, sim. Vamos acabar com todo e qualquer preconceito que ainda resta na memória de nosso povo e vamos dar o valor e o respeito que nossas Forças Armadas merecem. Muito obrigado, senhor presidente.